a gente pensa nos tempos bíblicos, o que geralmente vem à cabeça, né? São as grandes histórias, o êxodo, a construção do templo de Salomão, as conquistas dos reis. Mas por trás de todas essas narrativas épicas existia a vida cotidiana de milhões de pessoas comuns. E é exatamente essa vida que a gente vai explorar hoje. Pois é, essa é a grande pergunta. Vamos deixar o grandioso um pouquinho de lado para tentar entender o dia a dia, as profissões, o comércio e os desafios das pessoas que, no fundo, formaram o cenário de todos esses eventos históricos. Olha, imagens como essa, do rei Salomão planejando seu templo magnífico, capturam perfeitamente essa visão mais épica da história. É uma imagem de poder, de riqueza, de um propósito divino. Mas, para a gente entender de verdade essa época, a gente precisa olhar para além dos palácios e dos templos. Precisamos entender o contexto onde tudo isso aconteceu. Para começar, é fundamental a gente entender a dimensão do período que estamos falando. Não se trata de um momento único, de uma foto. É mais como um filme que se desenrola ao longo de quase 2000 anos. Nossa jornada começa lá atrás com Abraão, quase 2000 anos antes de Cristo. Passa pelo tempo no Egito, a gente vê a formação do reino com Saul e o auge com Salomão, até chegar lá no período romano com Herodes e o ministério de Jesus. O ponto-chave aqui é que cada uma dessas épocas tinha suas próprias realidades sociais e econômicas. Vamos mergulhar agora na estrutura da sociedade. Como é que as pessoas viviam e trabalhavam juntas? Bom, tudo começava com a unidade mais fundamental de todas, a família. Pensa só. Para a imensa maioria das pessoas, a vida girava em torno da terra. A família não era só uma unidade social, mas era também a principal força de trabalho. Ela proveu o sustento, a educação, a identidade de uma pessoa. No fim das contas, a família era a economia. E essa vida acontecia de duas formas bem diferentes. No campo, o ritmo era ditado pelas estações do ano e pelo trabalho na terra. Já nas cidades, a vida era muito mais dinâmica. Em lugares como Jerusalém, era possível encontrar uma arquitetura que mostrava poder e riqueza, um mundo completamente à parte da vida no campo. E o que talvez surpreenda é a diversidade de papéis na sociedade. As cidades não eram só para artesãos. Até mesmo líderes religiosos, como os rabinos, tinham uma profissão. E o que é muito importante, as mulheres participavam ativamente da economia. O exemplo de Lídia, uma comerciante de um artigo de luxo como corante púrpura, mostra que elas podiam ter independência econômica e um papel de destaque no comércio. Agora, é um erro pensar que essa região era isolada. Muito pelo contrário, ela era uma verdadeira encruzilhada do mundo antigo, um centro super agitado de comércio internacional. As ruínas de Cesareia Marítima são um exemplo perfeito disso. Construído por Herodes, esse porto era uma janela para o Mediterrâneo, conectando a Judéia com o vasto Império Romano. Era por ali que mercadorias e também ideias de todo mundo conhecido chegavam e partiam. Mas o comércio não acontecia só pelo mar, não. Em terra existiam verdadeiras rodovias da antiguidade. Rotas famosas como a Via Maris, que ligava o Egito à Mesopotâmia, e a Estrada do Rei eram artérias vitais por onde passavam caravanas transportando bens, ideias e culturas. E o que viajava por essas rotas? A região exportava seus tesouros agrícolas, como azeite e vinho, mas em troca recebia o mundo. Algodão do Egito, tecidos finos da Fenícia e, pasmem, até seda da distante China. Isso nos mostra um mercado vibrante e surpreendentemente conectado, uma verdadeira economia global da antiguidade. Toda essa matéria-prima, tanto a local quanto a importada, não ficava parada, de jeito nenhum. Ela era transformada nas mãos de artesãos muito habilidosos, que dominavam a arte do seu ofício. A cerâmica, por exemplo, estava por toda parte. Era a base da vida cotidiana, usada para guardar grãos e para servir refeições. Mas, como a gente vê nessas peças filisteias, ela também podia ser uma forma de arte super refinada, com técnicas e estilos que revelam uma cultura riquíssima. A metalurgia foi uma verdadeira revolução tecnológica. A criação do bronze permitiu a fabricação de ferramentas e armas muito mais eficientes. E, claro, metais preciosos como o ouro eram usados em larga escala em projetos monumentais, como no Templo de Salomão. Outros materiais também eram cruciais. O couro, por exemplo, não servia só para vestuário. Foi um material escolhido para registrar textos sagrados, como os manuscritos do Mar Morto, que sobreviveram por milênios. E a arte do vitro, herdada de culturas mais antigas, foi aperfeiçoada por ali. E a habilidade desses artesãos era impressionante.
A técnica de fabricação de vidro da era romana, que se originou nessa região, era tão avançada que seus produtos são admirados até hoje, 2000 anos depois. Isso revela um nível de conhecimento técnico que desafia nossas expectativas. Bom, a gente já viu o mundo material. Vamos agora explorar o software dessa sociedade, o conhecimento, a educação e a forma como eles lidavam com a saúde. A vida era frágil e as doenças um desafio constante. Os tratamentos vinham da natureza, de um conhecimento profundo de ervas e outros produtos. Mas o que é fascinante é que eles não estavam isolados. Os princípios da medicina grega, como os de Hipócrates, também eram conhecidos por lá, mostrando mais uma vez como essa região era um cruzamento de culturas e ideias. E quanto à educação? Bem, a capacidade de ler e escrever era rara, uma habilidade de especialistas. A matemática, por outro lado, deixou um legado que a gente usa todos os dias. O sistema deles, baseado no número 60, é a razão pela qual nosso relógio tem 60 minutos e cada minuto 60 segundos. Uma conexão direta e surpreendente com esse passado tão distante. Ao entender o dia a dia, a economia, os ofícios e os desafios das pessoas comuns, as grandes narrativas bíblicas ganham uma nova dimensão. Elas deixam de ser apenas histórias épicas e se tornam histórias humanas, vividas por pessoas reais em um mundo complexo e fascinante. A questão que fica é: como essa nova perspectiva muda a nossa leitura desses textos antigos?